Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a nossa aula aí, encerrar aí a aula 4, certo? Química A. Por isso, pegue sua apostila na página, confirmar aqui, página 14, certo? Faremos alguns exercícios aí de aperfeiçoamento e aprofundamento, certo? Aqueles exercícios de assimilação que são os mais molezinhas ali. Isso aí eu deixo com vocês, tudo bem? Pegue sua apostila. Para você que já fez os exercícios, ótimo, acompanhe a resolução, acompanhe os comentários das alternativas, talvez seja importante ali para aumentar e melhorar o seu conhecimento, certo? Começando então, vamos lá. Página 14, vamos para o exercício de número 0406. Diz o seguinte: dos metais alcalinos, entre o lítio e o césio, observa-se o seguinte comportamento para os pontos de fusão e ebulição. Perceba que a questão está discutindo qual dos elementos entre o lítio ou o césio, qual destes dois, apresenta aí o ponto de ebulição e de fusão maior, menor, intermediário. Vamos lá, para isso, meus caros, se eu não tenho a tabela periódica, fica praticamente impossível aí chegarmos à resolução, certo? Então, consultando nossa tabela, consultando esse material que sempre é disponibilizado, eu tenho que ter em mente este comportamento, olha, do ponto de fusão e de ebulição. Eu tenho que ter esse entendimento. Identificamos que para os grupos do grupo 1, grupo 2, 3 e 4, o ponto de fusão e ebulição ele é crescente de baixo para cima. Já para os metais intermediários, os metais de transição e os grupos ali a partir do grupo 15, é de cima para baixo. Como o exercício bem tranquilo está considerando apenas dois elementos químicos, que é o lítio e o césio, identificando esses elementos na nossa tabela periódica, nós teríamos o lítio e o césio. Em qual posição na tabela periódica, né? Você não precisa ser o mago da química para decorar, mas localizando esses elementos, você observa que o lítio está aqui no segundo período, aqui está o lítio, e o césio está no mesmo grupo, perceba, está fácil aí, no mesmo grupo, porém, ele está aqui no sexto período, olha, o césio, tá? Logo acima do frâncio. Então, eu tenho posições aí bem definidas em um mesmo grupo, a presença do lítio e do césio, ok? Para esse grupo, eu vou ter essa compreensão, que o ponto de fusão e ebulição, observe aqui com o tio, está em roxinho agora, o ponto de fusão e ebulição ele é crescente de baixo para cima, ou seja, quanto mais acima estiver esse elemento químico, maior é o seu ponto de fusão, maior o seu ponto de ebulição, certo? Vamos lá, alternativa letra A. Diz o seguinte: o césio apresenta maior ponto de fusão? Sim ou não? Não, né? O césio está aqui embaixo. Ó. Quem tem maior ponto de fusão e ebulição é o lítio. Então, não tem maior ponto de fusão, certo? Letra B. O sódio, perceba que agora está confrontando até o sódio. Olha, o sódio apresenta maior ponto de fusão e ebulição de valor intermediário. Está correta essa afirmação? Claro que não, né? O sódio, observa que ele está aqui, ele está embaixo do lítio, certo? Então, quem apresenta maior ponto de fusão é o lítio, né? Está mais acima. Então, o sódio não apresenta maior ponto de fusão, também don't, está errado, né? Vamos lá, letra C. O potássio apresenta ponto de fusão de valor intermediário e o ponto de ebulição mais alto, certo? Observando o potássio, nós temos ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Está embaixo do sódio. Perceba, o potássio apresenta ponto de fusão intermediário e o ponto de ebulição mais alto? Não, né? Quem tem o ponto de ebulição mais alto é o lítio, ele está mais acima, e não é o potássio, como diz aqui, certo? Vamos então para a nossa alternativa aqui também, não? Letra D, D de jeans, vamos lá. O lítio apresenta maior ponto de fusão? Sim, meus caros, yes, ele está mais acima, né? Olha a posição do lítio aqui, ó. E o lítio apresenta também o maior ponto de ebulição? Sim, apresenta os dois pontos maiores aí devido à sua posição na tabela periódica. A alternativa correta, a letra D. Então vamos lá, vamos ter a tabela periódica. E vamos envolver aí o assunto de eletronegatividade, certo? Então, novamente, a propriedade de eletronegatividade da esquerda para a direita. Professor, eu não consigo decorar isso. Uma sugestão que eu dou a você, aluno bom, aluno exemplar, aquele aluno que já até fez isso, acredito. Faça um resumo. Faça um resumo com todas as propriedades vistas nas últimas aulas, desenhando aqui o quadradinho, ó, né, um esboço da nossa tabela periódica e indique a ordem crescente, se é de baixo para cima ou da direita da esquerda. Isso te auxilia muito na hora de resolver os exercícios, pois você acaba compreendendo que somente o raio atômico tem o sentido contrário aqui da eletronegatividade, que é da direita para a esquerda
e de cima para baixo. Só o raio atômico, os demais, todos têm o mesmo segmento, tá ok? Alguns excluímos ali os gases nobres, pois eles não têm essa tendência de receber elétrons, né? Como é a eletronegatividade. Diz o seguinte, na família 6A, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo, não só a 6A, né, como todos os grupos aqui, aumenta é de cima para baixo. Olha a seta que está em vermelho, não, é de baixo para cima, está errado, tá? Errado, não está certo aí. Número 2, os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita. Número atômico, sim. Nós vimos que a tabela periódica ela é em ordem crescente de número atômico da esquerda para a direita, onde em um esboço aqui da nossa tabela periódica eu poderia escrever aqui, ó, elemento químico de número 1, aqui está o 2, depois, a esquerda para a direita, o 3, o 4, aí aqui o 5 e assim por diante até 118, certo? Então é da esquerda para a direita, está correto aí a alternativa 2. Na 3, na família 1A, a energia de ionização. Muito parecido com a eletronegatividade, certo? Energia de ionização, nós temos aqui, mesmo crescimento, incluímos os gases nobres. Aumenta de baixo para cima. Está aqui de baixo para cima? Sim, correto, corretíssimo. É de baixo para cima. Quanto mais acima, maior é a sua energia de ionização. A 2 está correta. Número 3 está correta, perdão. 3, cavalo. 4. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Sim, olha, da esquerda para a direita. Aumenta da esquerda para a direita. Está correto o número 4. E no número 5, na família 7A, os halogênios, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. Revendo novamente a temperatura de ebulição, que talvez seja uma das propriedades mais complicadas ali para a gente assimilar, né? Pois ela não é tão bonitinha quanto a eletronegatividade e a energia de ionização. O ponto de fusão e ebulição, ele é bem característico, certo? Ele aumenta apenas de baixo para cima, apenas nos grupos 1A, 2A, aqui o último grupo B, que é o 2B, e o 13 e o grupo 14, até a família do carbono, de baixo para cima. Depois é de cima para baixo. Então aqui disse que na família 7A, que está nesta região aqui da nossa... que está aqui nessa região da tabela periódica, 7A está bem aqui, ó, os halogênios, certo? Eles aumentam de cima para baixo ou de baixo para cima? É de cima para baixo, certo? De cima para baixo. Somente naqueles grupos identificados aqui, alguns aqui do grupo A e do B, que é de baixo para cima. Então está correto também. Quantas afirmações corretas? 4 afirmações corretas. Positivo, identificado. Dúvidas, meus queridos? Anotem aí no seu caderninho. Me questione no final da aula. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo, próxima questão. Vamos lá, pessoal. Exercício 049. Diz o seguinte, um determinado elemento químico possui a seguinte distribuição eletrônica. Olha, novamente a distribuição eletrônica aqui em nossas vidas, né? Temos que estar ciente e utilizar isso. Vou tirar já desta informação o grupo e o período dessa distribuição eletrônica, que corresponde ao elemento químico, certo? Se ele está aqui o nível mais externo, é o terceiro, então eu sei que esse elemento ele é do terceiro período. Rabisca sua apostila aí. Tá rabiscando? Olha lá, hein? Tô vendo, hein? Tá rabiscando esse? Muito bem. Do terceiro período. Qual grupo ele pertence? Corresponde à quantidade de elétrons neste período. Eu tenho 2 elétrons aqui do subnível S, mais 5 do subnível P. Eu tenho um total de 7 elétrons. Ele é do grupo 7A ou do grupo 17, como recomenda, né? Aí o PAC. Localizando esse elemento, terceiro período estaria aqui, grupo 17 estaria aqui, ele seria o cloro. Tudo bem? Já identifiquei esse elemento químico, vamos ver as afirmações aí. Na letra A diz o seguinte, pertence ao terceiro período da tabela periódica, está correto, terceiro período, e possui 5 elétrons na camada de valência. Meus lindos, esse é o momento que você deve rabiscar aqui na sua apostila essa informação, ó, camada de valência, tá? Quando o exercício questiona camada de valência, é nível, é todo o nível, tudo bem? Nós vimos em orbitais, naquela região provável de se encontrar um elétron, que o subnível mais externo, ele é fundamental, né, para a identificação dos orbitais. Porém, se o exercício menciona camada de valência, corresponde ao nível, tá bom? Sublinha aí nível. O que é nível, professor? Né? A eletrosfera do átomo lá, segundo Bohr, é o nível. 7 elétrons ele tem o seu último nível.
Tudo bem? 5 do subnível, mais 7 em todo o nível. Então está errado, não são 5 elétrons, né? São 7 elétrons, está errado. Na letra B, possui energia de ionização menor que o enxofre. Qual é a energia de ionização? Qual é a ordem crescente para essa propriedade? É da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tudo bem? Essa é a propriedade. Então ele tem energia de ionização menor que a do enxofre. Perceba que o enxofre está bem ao lado do cloro, está aqui, ó. Opa, sublinhei o fósforo também, não precisava? Muito bem. Ó, o enxofre está aqui. Então, sabendo que a energia de ionização é maior, quanto mais à direita é maior, o cloro está à direita. Então, o cloro tem maior energia de ionização e não menor, como diz a nossa questão, né? Está errado. Na letra C, possui maior raio atômico. Possui o raio atômico menor e mais eletronegativo que o enxofre. Vamos lá, vamos ver essa informação. A eletronegatividade, ó, tem mesma ordem crescente que a energia de ionização. E o raio atômico, nós já vimos que ele é ao contrário. O raio atômico ele cresce nos períodos, né, da direita para a esquerda. É o contrário o raio atômico. Então ele está dizendo que possui o raio atômico menor que o enxofre. Sim ou não? O cloro está aqui, o enxofre está aqui. Nós sabemos que quanto mais à esquerda, maior é o raio atômico. Então está correto, ele tem raio atômico menor. E a sua eletronegatividade é maior que a do enxofre? É, pois a eletronegatividade está mais à direita. Então a alternativa correta aí, meus lindos, ó, alternativa letra C. Tudo bem? Na letra D, para desmarcar essa opção, né, possui maior raio atômico e maior afinidade eletrônica que o fósforo. Meus amados, muito difícil isso acontecer, ter uma propriedade como raio atômico e afinidade eletrônica maior, pois o raio atômico é aquela propriedade inversa das demais propriedades que nós vimos, né? Essa alternativa já estaria totalmente descartada, pois não pode ter as duas propriedades maiores aí. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, vamos lá. Vamos lá, pessoal, exercício número 10, exercício da Federal do Paraná. Federal normalmente é federal exercício, né? Exige um pouquinho mais de nós aí. Diz o seguinte, a tabela periódica dos elementos permitiu a previsão de elementos até então desconhecidos. Mendeleev chegou a fazer previsões, né? Mendeleev, o pai da nossa tabela periódica, né? É o pai da tabela periódica. Ele fez previsões que posteriormente confirmadas das propriedades físicas e químicas de alguns elementos que vieram a ser descobertos mais tarde. Acerca disso, considere a seguinte tabela. Temos aqui as informações de número atômico, raio atômico, energia de ionização, certo? E a eletronegatividade. O elemento A, ele tem número atômico de 5 e o elemento B, número atômico 14. Percebemos que o elemento B ele tem maior raio atômico que o elemento A, porém ele tem menor energia de ionização e ele tem menor eletronegatividade, o elemento B, certo? Então tenho aqui características já importantes sobre a definição das propriedades, certo? O raio atômico aqui é maior. A questão vem com a seguinte informação, ó. Dadas as propriedades dos elementos A e B na tabela, seguindo o raciocínio de Mendeleev, as previsões dessas propriedades, as previsões quanto às semelhanças, né, que pode ter aí os elementos químicos, que tem os elementos químicos, assinale a alternativa correta sobre o elemento químico de número atômico igual a 13. Ou seja, o elemento ele tem número atômico 13, ele seria um intermediário, né? Estaria após o elemento com número atômico 5, mas antes do elemento com número atômico 14. Tudo bem? Certo aí? Conseguiu entender essa ideia na tua cabeça? Consultando a tabela periódica, que nos auxilia muito para resolver essa questão, o seguinte, o elemento com número atômico 5, ele seria aqui o hidrogênio 1, 2, 3, 4, ele seria o boro. Esse seria o elemento com número atômico de 5. O elemento com número atômico 14, ele seria que o magnésio é 12, o 13 é o alumínio, ele seria o silício. O silício tem número atômico de 14. Opa, 14. Com 14 feio, mas você entendeu ali que é o 14, certo? Qual seria o elemento químico que ele questiona aqui? Com o elemento 13, que é sobre esse elemento que ele vai perguntar. Qual seria essa posição? Antes do 14, obviamente, seria o alumínio, que seria o elemento químico com número atômico de 13.
Vamos considerar agora as afirmativas, certo? O que está correto disso aqui tudo? Diz o seguinte, ó. O elemento com número atômico 13, ele tem raio atômico maior que 117? Sim ou não? Raio atômico, nós aprendemos que em um mesmo grupo, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda. Em um mesmo período, perdão, não disse grupo, período. Em um mesmo período, ele cresce da direita para a esquerda. É que minha câmera fica ao contrário, né? Daqui para da direita para a esquerda. Se o elemento B tem 14 número atômico, o elemento 13, ele vai ter um raio maior ou menor que 117? Né? Se ele está mais à esquerda, a esquerda é maior, olha. E a alternativa diz que o seu raio atômico é maior que 117. Correto. Essa é a alternativa correta, já de cara da nossa questão. Vamos ver as demais alternativas, dizer o que está errado aqui? É o seguinte, na letra B, a sua energia de ionização é maior que 801. A energia de ionização, vocês sabem que ela é ao contrário, né, do nosso raio atômico. A energia de ionização, marcar aqui, ela é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então diz o seguinte, a energia de ionização do 13, do elemento do alumínio, é maior que 801? 801 é do elemento A. O elemento A é o número 5 aqui, ó. Esse elemento 13 vai ter maior energia de ionização que este elemento que está acima dele? Perceba que na energia de ionização, quanto mais acima, maior é, tá certo? Maior será. Agora, comparando, a afirmação diz que o elemento de número 13 tem maior energia que o elemento A. É errado, né? Ele tem menor. Por quê? Porque ele está abaixo, tudo bem? Na letra C, a sua energia de ionização é maior que 787. É maior que do elemento com número atômico 14? Olha, o elemento 14 está aqui, está mais à direita. Quanto mais à direita, maior será. Então não é maior também, está errado aqui a alternativa C. Na letra D, o seu raio atômico é maior que 83? Não, né? Nós já vimos que ele é maior que 117, também não é. E a sua eletronegatividade é maior que 2,04? Não, nós sabemos que quanto mais à direita, maior será a sua eletronegatividade. Porém, pode ser maior que 2,04? Não, pois 2,04 está acima. É o elemento aqui com número atômico de 5. O 5 tem maior eletronegatividade e não o elemento 13. Correto? Ficamos com a alternativa correta, a letra A. Muito bem? Seguindo. Vamos lá, pessoal. Exercício número 11, página 16, diz o seguinte. Analisando as propriedades periódicas dos elementos hélio, o meu tio Hélio aqui, ó. Eu tenho um tio que chama Hélio, ele é um gás nobre. Hélio, o flúor, césio, ósmio e potássio. É correto afirmar que, olha, novamente sobre as propriedades, olha, eletronegatividade, densidade, energia de ionização. Então, tenho que ter o conhecimento das propriedades das ordens, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos lá. Primeiro, localizando esses elementos na tabela periódica. Nós teríamos aqui o hélio, nesta posição, o flúor logo aqui abaixo dele. O césio é um metal alcalino, está nesta posição. O ósmio está aqui no meio da tabela periódica. Existe uma característica muito importante para o ósmio. Você tem que saber, nós vimos na nossa última aula, né? Ele é o elemento mais denso, né, da tabela periódica. E temos também o potássio, que está também aqui no grupo 1. Certo? Vamos lá. Quanto às propriedades periódicas, meus caros, identificando apenas estes elementos químicos, nós teríamos estas posições. Opa, quase ficou em cima, hein? Opa! Nós teríamos apenas estes elementos. Então, confrontando com as propriedades, vamos lá. Na alternativa A, diz que o césio é o mais eletronegativo. O que nós sabemos de eletronegatividade? Que a eletronegatividade ela é crescente. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto mais acima estiver esse elemento, maior é a sua eletronegatividade. Agora o césio, meus caros, está aqui, ó. Ele, para chegar nessa posição aqui do flúor, está muito longe, né? Então o césio ele tem menor eletronegatividade. Qual elemento teria maior eletronegatividade? O flúor. Ah, professor, mas o hélio está mais para cima ainda. Lembrem-se lá que na eletronegatividade, os gases nobres, ó, don't, eles não fazem parte. Né? Por que eles não fazem parte? Pois eles não recebem elétrons, né? Isso é eletronegatividade. Atrair elétrons
ao seu próprio núcleo para formar uma ligação química aí. Então, o elemento com maior eletronegatividade é o flúor, não o césio. Risca aí o césio, don't. Letra B. Flúor é o mais denso? Também não. Disse já a vocês que qual elemento tem maior densidade é o ósmio. Quanto mais aqui ao centro da tabela periódica estiver esse elemento, mais denso ele será. Tudo bem? Temos a propriedade ali que é de cima para baixo, né? De cima para baixo e das extremidades para o centro, ó. Então, denso, tenta captar essa informação. Quanto mais ao centro, mais denso ele será. Tudo bem? Então, não é o flúor o mais denso, está errado aqui. Opa, vamos lá. O hélio possui a primeira energia de ionização? O que é energia de ionização mesmo, né, gente? O que eu esqueci? Energia de ionização, gente, é isolar um elétron no seu estado gasoso lá, tá? E os gases nobres participam, sim, dessa propriedade. Perceba que quanto mais acima e mais à direita, maior essa primeira energia de ionização. É retirada de um elétron na camada mais externa, né? Então, sim, o hélio está aqui mais acima, na parte superior e mais à direita, ele é o que tem a maior primeira energia de ionização. Letra correta, a letra C. Só para descartar aqui, o potássio é o de menor raio atômico? Raio atômico é de cima para baixo, tudo bem? E da esquerda para da direita para a esquerda. Seria o potássio com menor raio, né? Observa que teríamos aqui o flúor, ó, com menor raio. O flúor está aqui em cima, ó. O flúor teria menor raio comparado com o potássio. Então, não é o potássio, seria o flúor. E aqui, o flúor possui a maior primeira energia de ionização. Até poderia estar correto se não estivéssemos aqui o hélio, tá bom? Se não tivéssemos o hélio, seria o flúor para essa questão. Mas temos a presença do hélio, então é o hélio que tem a maior primeira energia de ionização. Certo? Seguindo, vamos lá. Da UDESC. Vamos lá. Exercício da UDESC, né? Opa! Sem cair aqui. Ô, cavalo, não derruba não. Vamos lá. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações, o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos. O modelo de Dalton é aquele esférico, né? Maciço, indivisível, indestrutível, não apresenta carga elétrica nenhuma, né? Seria esse o desenho do modelo de Dalton. Diz ali, mas a razão da periodicidade das propriedades físicas e químicas na tabela periódica só foi possível a partir do modelo de Bohr, tá certo? Com relação às propriedades da tabela periódica, podemos afirmar que, na letra A, para cada coluna da tabela periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia para cada coluna, uma coluna, duas colunas, terceira coluna. Entre as colunas, eles começam a preencher um novo nível, cadê aqui? Um novo nível de energia, sim ou não? Se eu tenho aqui, comparando diferentes colunas, um mesmo período, tá certo? Um mesmo período, eu observaria que em um mesmo período eu tenho os elétrons partindo de subnível, certo? E não um novo nível de energia, tá? Um novo nível de energia, um novo subnível de energia, tudo bem? Na letra B, a primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo? Não, né, crianças? Não. Primeira energia de ionização, nós vimos lá, tá? É aquela energia necessária para retirar um elétron que está mais longe do núcleo. Esta é a primeira energia de ionização. A segunda é tirar um elétron que está numa camada mais próxima, precisa de mais energia, né? E assim por diante. Então, a primeira de energia de ionização é a camada mais externa, tá certo? E não ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo, e sim mais externamente, mais fracamente ligado ao núcleo. Então, está errado também. Na letra C, ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização diminui também? Não, né? Nós vimos que quanto menor aí é o raio, maior é a sua energia de ionização, mais fácil é retirar esse elétron. Está errado também. Na letra D, de acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio, a primeira, se nós tivéssemos aqui uma tabelinha periódica, né?
Nesse momento aqui eu não tenho, vamos tentar desenhar aqui. Oh, coisa linda, ó, bonito, hein? Diz ali, o sódio, que estaria aqui nessa posição, ele teria maior que a primeira energia de ionização do cloro, que estaria aqui nessa posição, né? Aqui estaria o cloro. E aqui estaria o ódio. O sódio, isso aí, sódio, né? Nós sabemos que a energia de ionização ela é crescente da esquerda para a direita, né, meus lindos? Da esquerda para a direita. Quanto mais aqui à minha direita, maior é a energia de ionização. Está dizendo a alternativa que o sódio é maior que o do cloro. Sim ou não? Errado, né? Quanto mais à direita aqui, maior é a sua energia de ionização, é o cloro. Então está errado. Ficamos aí com a alternativa letra E. A variação das energias de ionização observada ao longo da tabela periódica está relacionada à distância dos elétrons no núcleo. Exatamente, tá? Se você já copiou aqui, parabéns. Exatamente o desenho que o tio fez aqui, vou deixar só ele agora, tá? Exatamente a ilustração bonita aqui, ó, bonita, pensa num negócio bonito. A ilustração bonita que eu fiz aqui, que corresponde à eletrosfera, a retirada do elétron mais externo aí, esta é a energia de ionização. Beleza? O desk, moleza, hein? Moleza o desk. Vamos lá, próximo. Dá tempo de fazer mais um? Dá, só mais um só, vamos lá. Opa, tá até energia de ionização que nem precisamos, né? Já até decoramos. Já. Vamos lá. O 413, na Federal do Rio Grande do Norte. O elemento químico silício é usado na fabricação de ferramentas e de chips eletrônicos, né? São componentes aí fundamentais para um smartphone, para um computador, entre outras aplicações. Ele é um metal sobre o silício. É um metal que apresenta baixo potencial de ionização, isto é, cede elétrons conforme a eletronegatividade do outro elemento com o qual forma uma ligação química. Tá certo? Vamos lá, vamos localizar a posição do silício na tabela periódica. Nós teríamos o silício nesta posição aqui, certo? No primeiro, segundo, terceiro período, no grupo 14, do mesmo grupo do boro. Tá? E o seguinte, ele é um metal. Silício é um metal. Talvez lá no seu 9º ano você lembre do seu professor de química que lhe ensinou que existe um grupo que tem características intermediárias entre metal e ametal. Talvez seu professor de química tenha ensinado lá uma poesia da química que diz que os grupos que têm essas características intermediárias são chamados de metalóides ou chamados de semimetais. Semimetal, certo? Ele é um meia boca, ele é um metal meia boca, tudo bem? Então, na alternativa A, já está errado, né? Ele é um metal? Não, ele é um semimetal. Como eu sei isso? Lá teu professor de química deve ter te ensinado que os semimetais são formados pelo boro, bom, Si, GaC, assim, sábado, teríamos polenta. Ah, lembra dessa frase aqui? Lembrou, né? Lá do fundo do baú, tá? Esta frase, bom, si, GaC, assim, sábado, teríamos polenta, corresponde aos semimetais, tá certo? Onde seria o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Então, o silício ele é um semimetal, tudo bem? Então vamos lá. Depois se precisar eu falo de novo lá no final da aula, tá certo? Só para encerrar aqui rapidamente. Ele é um semimetal sim, e a sua última camada apresenta a configuração eletrônica 3s2, 3p1, 3p1, 3p1. O que é esse 3p1x, 3p1y, 3p1z? O que é isso, professor? Nós vimos em orbitais que, confrontando aqui a região, o espaço em que esse elétron, que essa nuvem eletrônica, que essa densidade, que a região onde esse elétron possa adotar, ele possa, adotando um plano, né, espacial, nós teríamos aí 3 eixos, né? O eixo X, Y e Z. E o elétron, né, a densidade eletrônica pode estar em um subnível S, que é esférico, e em um subnível que tem a forma de halteres, que é o subnível P, que ele teria essa desenho aqui, essa imagem. Estou fazendo mais feio aqui, mas dá um desconto, tá bom? Ele teria aí mais ou menos essa representação. Dizer que um elemento tem essa distribuição eletrônica 3p1, quer dizer que no eixo p1x, quer dizer que no eixo x, ele teria ali um elétron. Ele teria apenas um elétron. Deixa eu voltar aqui no eixo. Então, ele teria aqui uma região
do tipo halteres, que determina essa configuração P, teria um elétron no eixo Y, e teria um elétron no eixo Z. Mas a distribuição do silício é da seguinte forma, tá certo? É da seguinte forma, deixa eu apagar aqui. A configuração eletrônica do silício encerra aqui com 3s2 e 3p2. Ou seja, no subnível P, apenas no subnível P, quantos elétrons nós temos? 2 elétrons, onde um estará no eixo X e o outro estará no eixo Y. Então, eu não tenho essa presença aqui do 3p1z. Eu não tenho elétrons nessa região deste eixo Z. Não temos, tá bom? Então, aqui está errado, porque nós só temos apenas 2 elétrons deste subnível. Tudo bem? Letra C. Ser um semimetal e apresentar eletronegatividade média. Isto é, atrai ou cede elétrons conforme a eletronegatividade de outro elemento químico. Muito bem, está correto a nossa alternativa aí, a alternativa letra C. Tudo bem? Meus caros, última questão para a gente finalizar. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Para encerrar aí, vou fazer o 415 com vocês. Espero não tomar muito tempo. Rapidamente, diz o seguinte. Um aficionado do seriado TBBT, The Big Bang Theory, já ouviram falar do seriado? Bazinga, já ouviram falar do Sheldon Cooper? Um dos principais bordões da palavra bazinga comprou uma camiseta alusiva a essa palavra com a apresentação dos seguintes elementos químicos, né? Bário, zinco e gálio. Sobre esses elementos químicos e não sobre o seriado, né? Ele está com algumas afirmações. Vamos ver aqui quais estão corretas, certo? Localizando esses elementos químicos na tabela periódica, nós teríamos a seguinte localização. Olha, o bário, ele é um metal alcalino terroso. O zinco, ele é um metal de transição, certo? E o gálio, ele é um, se assim, está próximo aqui dos semimetais, mas ele é um metal, certo? E o zinco está bem aqui do ladinho dele. Apenas esses elementos, já que é estes que estão nos confrontando, vamos ter apenas a visualização destes. Olha aqui, olha que bonito, ó, coisa linda. Diz o seguinte, tá? Em relação aos elementos, o zinco apresenta raio atômico maior que o bário? Sim ou não? Raio atômico nós já vimos, né? Aquela ordem crescente em um mesmo período, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Essa é a configuração do raio atômico. Então aqui, o zinco, que está nesta posição, ele tem maior raio atômico que o bário, que está aqui? Quem está mais para baixo? É o bário, né? Então o bário é maior e não o zinco, como está dizendo, está errado. Diz ali, zinco 2+, e gálio 3+, são isoeletrônicos? Observando, amados, os números dos elementos químicos, eu vejo que o bário, ele tem, olha, o número atômico desses elementos está posicionado aqui em cima. Pode isso, professor? Pode, desde que tenha uma legenda, ou desde que informe. Tá certo? Mas comparando esses valores, eu aprendi a minha vida inteira que o número de baixo é o número atômico, certo? E não o número de cima. Como eu sei que aqui o de baixo é a massa e o de cima agora é o número atômico, como que eu deduzo isso? Tem que adivinhar? Não, né? Bem claro. Percebam que aqui embaixo ó, eu tenho o valor de 137,3, 65,4. São números que não, né? São números aí que eu tenho uma casa decimal aí depois do zero, depois da vírgula, tá? Existe número atômico com vírgula? Não, porque é a quantidade de prótons. Existe massa com vírgula? Sim, pois a massa é feita uma média ponderada dos isótopos que existem na natureza, tá certo? Então aqui, número atômico são os valores de cima, tá? Para os elementos químicos, da segunda alternativa, diz que se o zinco 2+, vai ser isoeletrônico do gálio 3+, o zinco 2+, tá bom? O zinco, deixa eu apagar aqui, não precisa mais. Tá. O zinco 2+, nós teríamos um total de elétrons. 2+ significa que ele perdeu ou ganhou elétrons? Que ele perdeu, né? É um cátion. 30 seria o número atômico, 30 elétrons. Perdeu 2, teria 28 elétrons. O gálio 31, com carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. 31, 30, 29. Nós teríamos 28 elétrons também, já que ele perdeu 3 elétrons. Então, o número 2 está correta, são isoeletrônicos sim. Agora ali, 3, bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização? O que é ter potencial de ionização, né? Lembrando a configuração, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Este é o potencial de ionização. O bário é o que está mais em cima? Mas ele diz é menor, né? Ah, então está correto, ó. Menor potencial. Quem tem maior potencial? Quem está mais para cima. Quem tem menor?
Quem está para baixo, obviamente, né? Então, quem está para baixo aqui é o bário, sim, ele tem um menor potencial de ionização. Estão corretas apenas a 2 e a 3, letra D. Valeu, galera. Voltem lá para a aula. Dúvidas, estou lá à disposição. Abraço, beijo.